Fala, galera do Paparaizitando, tudo bem com vocês? Atenção! Hoje o vídeo tá polêmico. Você sabia que várias celebridades, inclusive algumas que você provavelmente admira, não acreditam em Deus? Isso mesmo! Muitas delas já falaram abertamente sobre isso, gerando polêmica e dividindo opiniões. Será que isso influencia a maneira como vemos essas pessoas? Me conta aí nos comentários. Você acredita em Deus? Quem é Deus pra você? Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque esse vídeo tá imperdível. Andréa Beltrão. A atriz que é ateia convicta revelou em entrevista à revista Marie Claire que nem nos momentos difíceis se apegava à ideia de que Deus existia. Em nada. Não acredito em nada. Só em mim e nas pessoas que amo. Se estou passando por um momento difícil, ouço uma música, choro e só. Fé, para mim, é sinônimo de esperança. É um pensamento firme de tem que dar certo. E se não der, não deu. Não foi Deus que quis. Quando meu irmão morreu, até pensei, poxa, se eu acreditasse em alguma coisa, seria mais fácil superar essa dor. Mas mesmo assim, preferiu seguir convicta de que não existe nenhum Deus. Alexandre Nero. O ator da novela Racho Fundo e o famoso desembargador disse em entrevista à revista quem que não tinha uma religião e nunca seguiu nenhuma. As religiões têm muitas verdades absolutas e isso me incomoda, declarou em 2010. Nero acredita que o fato de ter perdido os pais muito cedo também tenha influenciado no seu ceticismo. Sou meio pessimista de pensar que a vida não é justa, não é fácil. Pensava no porquê de aquilo ter acontecido comigo, porque os dois morreram. Mas já fiz as pazes com Deus há muito tempo, se é que ele existe. Vivo dizendo que não acredito, mas acredito. Não sou um ateu convicto. Acredito em poucas coisas, no sentido cósmico. Mas respeito tudo. Sou cético, teoricamente, mas sou um cara cheio de fé. Joaquim Phoenix. Vencedor do Oscar de melhor ator por interpretar o Coringa em 2019, Joaquim Phoenix afirmou que não acredita em Deus, na vida após a morte ou no conceito de almas. Para mim, é uma ideia bastante absurda, declarou. Antônio Fagundes. O ator que interpretou Deus no filme Deus é Brasileiro, revelou em 2010 ao Extra que já leu a Bíblia umas 5 ou 6 vezes, que tinha coisas muito interessantes, mas que não acreditava em Deus. Sou agnóstico, o mesmo que um ateu preguiçoso. Não penso em Deus, acho difícil de acreditar. Como é só uma questão de fé, não dá nem para falar sobre. Acredito sim, no homem ético, naquele que quer se colocar bem diante do próximo. Mas não preciso de Deus para isso. Não faço por medo, mas por convicção. George Clooney. Um dos galãs de Hollywood, em uma entrevista de 2006 com Larry King, o ator disse: acontece que não tenho tantas essas crenças. Não acredito nessas coisas, quando questionado sobre religião e crenças pessoais. Luísa Sonza. Perguntada se tinha medo de espíritos, a cantora revelou a Diogo Defante em podcast que não acreditava mais em Deus. Cara, eu tenho bastante, mas eu meio que agora parei de acreditar em Deus, aí deu uma passada no medo, assim. Porque se você não acredita em Deus, então você não acredita em demônio também, entendeu? Aí meio que deu uma passada no medo. Respondeu ela em 31 de outubro de 2023 em programa que tinha como tema o Halloween. Os motivos que levaram ela a não acreditar em Deus não foram revelados. O que vocês estão achando dessa lista? Tem algum nome que já te deixou de queixo caído? Ou será que você já sabia sobre eles? Comenta aqui embaixo. Aproveita também para deixar o like e não se esqueça de se inscrever no canal. Javier Bardem. Ao falar sobre sua fé em uma entrevista à GQ de 2012, o ator espanhol disse: sempre disse que não acredito em Deus, acredito em Al Pacino. Julianne Moore. Ao responder à pergunta do apresentador de Inside the Actors Studio, James Lipton, sobre o que diria a Deus quando chegasse ao portão do céu, a atriz respondeu: eu estava errada, você existe. Fábio Porchat.
Apesar de ter muito interesse sobre religião e adorar ler as histórias da Bíblia, o ator, humorista e apresentador já disse: "Sou ateu até que me provem o contrário." Daniel Radcliffe. O astro de Harry Potter. Em uma entrevista de 2019 ao New York Post, descreveu-se como um agnóstico inclinado ao ateísmo. Ele também disse que não esperava que existisse um Deus e vida após a morte, mas que ficaria agradavelmente surpreso se existisse. Vera Holtz. Uma das maiores atrizes da Rede Globo, em entrevista ao Extra em 2016, revelou que teve formação católica, que já quis ser freira, mas que hoje não conseguia acreditar naquele Deus que me apresentaram, semelhante ao homem, mas com superpoderes. Super-heróis, para mim, só os da Marvel, de que sou fã. Brad Pitt. O galã de Hollywood, em entrevistas, já se autodenominou provavelmente 20% ateu e 80% agnóstico. Camila Pitanga, musa das novelas da Rede Globo, em papo com Xuxa Meneghel em 2010, disse que não tinha religião. "Nunca estudei a fundo, nunca frequentei a igreja, mas não tenho nada contra", disse ela, acrescentando ainda que não era batizada. Apesar de não ter nenhuma crença, Camila admitiu mencionar o nome de Deus em expressões por estar atrelado à cultura brasileira. Keira Knightley. A grande atriz britânica já falou abertamente diversas vezes sobre o fato de não acreditar em Deus. Caetano Veloso. Durante participação no Domingão do Faustão, em 2011, o astro da MPB surpreendeu ao revelar que era ateu. Glorinha Pires. Você sabe, quando eu vi sua fotografia no jornal fazendo o filme Índia, do Fábio Barreto, eu pedi a Deus. Eu nem acredito em Deus, mas pedi a Deus para que me chamassem para fazer a música deste filme, disse o cantor e compositor. Angelina Jolie. Em entrevista à People, Angelina Jolie, ex-esposa de Brad Pitt, disse que não acreditava em nenhuma religião em particular, mas acreditava em um ser superior que não se chamava Deus. Aline Moraes. Durante uma coletiva de lançamento da série Como Aproveitar o Fim do Mundo, em 2012, a atriz revelou ser ateia. "As pessoas te cobram, querem que você acredite em alguma coisa. Eu acredito em mim, tenho fé em mim. Eu sou meu próprio Deus, sou escrava da minha própria criação", afirmou. Helen Mirren. Em entrevista à Esquire, a atriz revelou que era uma pessoa espiritualizada, mas que não acreditava em Deus. Jodie Foster. Em uma entrevista de 2007 para o Entertainment Weekly, a atriz, que também é diretora Jodie Foster, revelou que era ateia e que não havia encontrado provas que a fizessem acreditar em Deus. Chico Buarque. O cantor revelou que era ateu em 2010. "Eu não tenho crença. Eu fui criado na Igreja Católica, fui educado em colégio de padre. Eu simplesmente perdi a fé. Mas não faço disso uma bandeira. Eu sou ateu como o meu tipo sanguíneo é esse." Emma Thompson. Emma Thompson se identifica como ateia, em grande parte por causa da opressão causada pela religião organizada e talvez alguma frustração. No entanto, a atriz acredita em ter uma vida espiritual. Malu Mader. Conhecida por muitos papéis de sucesso em novelas da Globo, em fevereiro de 2002, ao falar para a revista Marie Claire, a atriz admitiu não acreditar que alguém tenha criado tudo, que está nos olhando o tempo todo. "Falo graças a Deus, vai com Deus, como uma maneira de desejar o bem." Ela se considera ateia. Nando Reis. O cantor e compositor revelou que não acredita em Deus em 2010 em entrevista ao Estadão. "Ao mesmo tempo, tenho admiração e sou impactado pelo milagre da vida. Sou evolucionista. Se eu acreditasse em Deus, jogaria sobre ele todas as que eu fiz na vida. Acho hipócrita quem diz que acredita em Deus
e acha que pode rezar e depois fazer um monte de... Você tem de acertar as contas com a sua consciência. Se existe Deus, é a minha consciência. Amber Heard. A atriz e ex-mulher de Johnny Depp, que protagonizou um dos julgamentos mais falados dos últimos tempos, se declara ateia desde os 16 anos. Mas a estrela de Aquaman, 2018, apoia, no entanto, a liberdade religiosa. Gregório do Vivier. O ator, autor e humorista, que faz parte do grupo Porta dos Fundos, é ateu e declarou que a sociedade brasileira tem dificuldades em aceitar ou entender alguém que não tem uma religião. Se você não acreditar em Deus, você tem o demônio no corpo, disse do Vivier. É um país onde todas as pessoas têm não só uma religião, mas várias, e onde acreditar em qualquer coisa parece mais sensato do que não acreditar em nada, disse ele. Uma Thurman. O pai da atriz é um acadêmico budista, mas Uma Thurman não se considera budista nem acredita em Deus. Ela é conhecida por seu papel no filme Kill Bill. Lima Duarte. Em 2009, o veterano ator comentou não acreditar em Deus, bem como o icônico autor português de livros como O Evangelho segundo Jesus Cristo e Caim. Sou ateu como o José Saramago, mas eu não preciso ficar amando Deus pelo avesso como ele fica, disse Lima Duarte sobre o vencedor do Nobel da Literatura. Marcos Palmeira. Em entrevista, o ator estava falando de sua carreira e de personagens especiais que marcaram sua carreira, a exemplo do pescador Guma de Porto dos Milagres, 2001, e acabou por revelar um pouco mais do seu lado espiritual. Como em Renascer, a primeira versão de 1993, essa novela me aproximou de novo da minha família, que tem um lado ligado ao candomblé, meio escondido por conta da nossa formação ideológica. Guma era filho de Iemanjá. Não tenho religião, mas tenho muita fé nas coisas, nas forças da natureza, disse Palmeira em 2021. Hugh Laurie. Famoso pela série House, o ator inglês é um ateu declarado e foi até o convidado principal da Convenção dos Ateus Americanos em 2018. Jack Black. O astro de escola do rock, ao conversar com Conan O'Brien sobre colocar seus filhos na escola hebraica, admitiu se sentir hipócrita por ser ateu. Mas eu sou judeu e minha esposa também. Ian McKellen. Astro de O Senhor dos Anéis e X-Men, Ian McKellen falou abertamente sobre não acreditar em Deus. O ator disse que se Deus existisse, então ele não fazia parte de sua vida. Declaração muito forte, por sinal. Sean Penn. O ator disse em várias entrevistas que se autoproclama ateu. Seu pai era judeu não praticante e sua mãe católica. Jack Nicholson. No início dos anos 90, Jack Nicholson falou sobre sua falta de crença em Deus em uma entrevista à Vanity Fair. John Malkovich. O talentoso ator tem falado abertamente sobre sua descrença em Deus, dizendo que acredita em pessoas, carros e em tudo, menos na presença de Deus. Ricky Gervais. Um dos ateus mais famosos e convictos de Hollywood, o comediante Ricky Gervais não acredita em Deus, e muito menos em pessoas envolvidas nas religiões do mundo. É como um anti-religião. Kevin Bacon. Em entrevista ao The Telegraph, o ator revelou que é felizmente ateu. O eterno astro de Footloose, Ritmo Louco, 1984, foi criado como católico. Björk. A cantora islandesa já havia dito que só acreditava em si mesma e em nenhum tipo de Deus. Howard Stern. O locutor, apresentador e entrevistador americano é uma das figuras de Hollywood que mais frequentemente fala sobre sua descrença em Deus.
Woody Allen. Em The Quotable Atheist, 2007, livro de Jack Huberman, Woody Allen fala sobre suas crenças e diz que se Deus existe, ele está morto. Sarah Silverman. A comediante Sarah Silverman disse que é apenas judia culturalmente falando e que na verdade não tem uma religião. Alan Cumming. O ator escocês fala abertamente sobre sua falta de fé em Deus ou em qualquer tipo de religião. Não acredita em nada a não ser em si mesmo. Bill Maher. Ateu declarado. O comediante americano Bill Maher frequentemente aproveita a oportunidade para fazer referência à sua falta de crença em Deus em seu trabalho. David Cross. Mesmo tendo sido criado em uma família judia, o ator disse em uma entrevista à ABC em 1998 que se identifica como ateu. Patton Oswalt. Outro ateu declarado em Hollywood, Patton Oswalt não acredita em Deus ou em qualquer religião organizada. Drauzio Varela. Em seu site, o médico e apresentador, famoso por aparecer em programas do Fantástico, escreveu um artigo sobre intolerância religiosa e comentou que também merecia respeito por não ter uma crença. O ateu desperta a ira dos fanáticos, porque aceitá-lo como ser pensante obriga-os a questionar suas próprias convicções, disse. Seth MacFarlane. O ator, produtor e criador de Uma Família da Pesada, disse à Esquire que as pessoas que não acreditavam em Deus precisavam falar mais. Independente das crenças dessas celebridades, o mais importante é o respeito e a liberdade que cada um tem de escolher no que acredita. Se você curtiu o conteúdo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com geral. E já me conta aqui nos comentários, qual foi a declaração mais inesperada ou chocante que você ouviu hoje? A gente se vê no próximo vídeo. Vou deixar aqui para você assistir.